Paz do Senhor, povo de Deus, povo querido. Louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, de estarmos compartilhando a sua palavra. Louvamos a Deus por tudo que Ele é. Amém, queridos? Por cada atributo dEle. Eu quero, nessa noite, compartilhar com você, com todos vocês que nos acompanham, todos vocês que estão aqui, que estarão assistindo esse vídeo depois, todos vocês são muito bem-vindos. Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sobre os decretos, né? Os decretos de morte que o inimigo lança contra as nossas vidas, né? Mas também sobre o decreto de vida do nosso Deus. Amém, queridos? Eu convido você a estar no livro de Esther. Se você quiser estar acompanhando, eu vou estar lendo meio direto aqui, tá bom? Vou estar lendo meio direto aqui. E se você desejar, então, estar acompanhando, convido você a abrir a palavra do Senhor em Esther, capítulo 1. Não vamos ler tudo, né? Mas ali, queridos, nós vamos ver como que inicia a história de Esther, né? Essa mulher que fez toda a diferença no tempo dela, né? Foi levantada por Deus, né? Ela obedeceu, ela respondeu essa ordem de comando, né? E assim salvando, né, a vida dos seus, né, a vida do povo de Deus. Então, queridos, quando o povo de Deus, o povo judeu, foi levado cativo à Babilônia, e por lá eles permaneceram, né, em torno de 70 anos. E então, quando os persas, né, conquistaram o Império Babilônico, o rei Ciro, então, liberou os judeus que desejassem voltar para Jerusalém, que voltassem, né? Jerusalém havia, então, ficado totalmente destruída, né? E eles agora, então, tinham essa liberdade de quem desejasse voltar para Jerusalém, né? Mas muitas famílias não retornaram, né? E entre essas famílias estavam pessoas, né? Famílias da tribo de Benjamim, que era a família, então, de Mordecai, né? E de Esther, da tribo de Benjamim, que permaneceram ali, né? Não quiseram retornar para Jerusalém. Então, aqui que nós vamos ver, onde tem início aqui, o rei Xerxes, né? O verdadeiro nome dele era Xerxes, né? Mas também chamado de rei Assuero. Ele foi o sucessor do rei Ciro, né? Então, numa determinada ocasião, ele faz uma festa, né? E ele manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti, e ela se recusa a ir. Então, as pessoas, se você quiser acompanhar, né, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que as pessoas falam, né, que é uma ofensa, né, contra o rei. As pessoas falam aí no verso 16, né, é uma ofensa contra o rei e contra os ministros, né, e contra todos os homens da província, do reino, né, o que ela fez é uma ofensa, né. Então, o que acontece, né? Os ministros dão a ideia, então, para o rei, né, para que assine um decreto proibindo a rainha Vasti de se apresentar diante dele, né, e que também depois ele arrume uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela, né. Então, eles falaram para o rei, né, continuando ali no verso 20, que quando essa ordem fosse dada, por todo o reino fosse anunciada, todas as mulheres tratariam e respeitariam os seus maridos, né? Então, o que acontece? O tempo passou, né? E então, o rei realmente mandou buscar as mais belas mulheres virgens do reino, né? E as mais bonitas, né? Então elas foram trazidas para Suzã, a capital
do reino ali. E uma dessas moças era Esther, né, parente de Mordecai, havia sido criada por Mordecai, né? E ela era muito obediente, ela fazia tudo que Mordecai mandava fazer, né? Então ela foi uma das moças escolhidas. E essas moças, elas passavam por um tratamento de beleza ali, se você está acompanhando ali no verso 12 do capítulo 2, que durava 1 ano. E durante 6 meses elas eram colocadas sobre óleos, essências, fragrâncias as mais diversas, né? Perfumes, os mais diversos produtos de beleza, né? Durante 6 meses, né? Mas o tratamento todo envolvendo tudo era 1 ano, né? E depois disso, então, elas eram levadas ao rei, né? Então, quando chegou a vez de Esther, né, de se apresentar, a Esther, essa moça, né, que havia conquistado a simpatia de todos, né, que a conheciam. Estamos no verso 15 já, né? Então, quando ela se apresentou, o rei gostou mais dela do que qualquer outra moça, a Bíblia diz aqui no verso 17. E ela conquistou a simpatia e admiração dele, né, como nenhuma outra moça havia feito. E ele colocou então a coroa na cabeça dela e fez de Esther a rainha no lugar de Vaste. Amém, queridos? Mas ela, obedecendo Mordecai, ela não havia falado que ela era judia. Ela não havia contado para ninguém que ela era judia, né? Então, aí, havia o primeiro-ministro, né? Ele possuía um alto cargo entre os nobres, né? Ele possuía o mais alto cargo. Ele se chamava Amã. Ele era o primeiro-ministro do rei Xerxes, ou Assuero, né? E o rei havia ordenado, nós estamos no capítulo 3, verso 2, que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, né? Mas Mordecai, ele não se ajoelhava, queridos. Ele não se curvava e nem se ajoelhava diante de Mordecai, né? E todos insistiam para ele obedecer, ele não obedecia. E aí foram, né, contar para Amã. E Amã ficou furioso quando ele mesmo verificou, né, que Mordecai não se ajoelhava em honra dele, né? E quando disseram isso para Mordecai, ele disse Mordecai disse que não fazia isso porque ele era judeu, né? E contaram então para Amã que Mordecai era judeu. Então, Amã, ele desejou tramar algo, né, contra Mordecai. Mas não somente matar Mordecai. No verso 6 do capítulo 3, tá, queridos? Não apenas matar Mordecai. Ele fez planos também para matar todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Todos, né? Então, olha só a trama, queridos. Olha como que o inimigo, ele arma, ele planeja, ele arquiteta decretos contra a vida do povo de Deus. A mãe então foi e disse ao rei, olha só a trama. Ele disse assim, verso 8, por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior ao rei é que eles não obedecem às suas ordens e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. Olha só. E esse decreto, então, foi escrito, queridos, final do verso 12, verso 13, foi escrito em nome do rei, foi carimbado com o anel do rei e foi levado por mensageiros a todas as províncias do reino. E a ordem era de matar todos os judeus num dia só, no dia 13 do mês de Adar. Então, que todos os judeus fossem mortos sem dó, sem piedade, seja fossem crianças, mulheres, todos eles. O que acontece? Mordecai, então, vai até Esther e pede ajuda a Esther. Então, queridos,
Aí Esther manda dizer para Mordecai que ela não pode, porque se apresentar diante do rei sem a permissão, a pessoa poderia morrer, mesmo sendo a rainha, né? Então daí Mordecai manda um recado para ela: se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Olha, pense bem. Quantas situações que Deus nos honra, Deus nos coloca em uma certa posição para estarmos ali como instrumento, para estarmos ali estabelecendo o reino dele, sendo agentes de transformação. E muitas vezes nós não percebemos. Ou percebemos e fazemos que não percebemos, né, queridos? Está dando um reflexo aqui no meu olho. Aqui, melhor. Desculpe, amados. Então, quando Esther ouviu esse recado de Mordecai, ela mandou a resposta para ele. Ela mandou dizendo: reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e orem em jejum por mim por 3 dias. Não bebam e não comam nada. Queridos, passados esses 3 dias, a rainha Esther foi diante do rei. E o rei ergueu o cetro para ela e ouviu ela. E ele falou: peça o que quiser e eu te darei, mesmo que seja metade do meu reino. Então aí, queridos, nós vemos que ela convida o rei e o primeiro-ministro Amã para um jantar, um banquete na casa dela. E eles vão. E chegando lá, então o rei pede para ela: mas então, minha rainha, qual o seu pedido? Nós estamos no capítulo 5, verso 6, tá? Qual o seu pedido? Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. E ela responde no verso 7, eu gostaria de convidar o senhor e Amã para outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois, e ali eu lhe direi o que eu quero. Então, queridos, ali o rei sai, né? Amã também sai, mas Amã, ele sai ali e quando ele chega perto do portão do palácio, ele fica furioso, porque Mordecai estava ali e não se curvou diante dele, nem fez nenhum sinal de respeito para ele. E ele ficou muito irado, mas ele se controlou e voltou para casa. E quando ele chegou lá, ele mandou chamar a esposa, mandou chamar os amigos, e começou a falar ali, se gabar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que ele havia recebido, de como que ele agora ocupava mais alta posição, mais alto cargo, posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. E daí ele diz assim no verso 12, ó, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu, sentado na entrada do palácio. Olha só, verso 14. A mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão a ele: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que manda enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir essa forca. Então na noite seguinte, novamente, o rei e Amã foram a esse jantar. E chegando lá, então o rei se dirigiu a Esther, enquanto bebia um vinho, e perguntou: qual o seu pedido? Peça o que quiser eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. E ela respondeu: se puder me valer a bondade do rei for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada,
Verso 4, queridos, estamos lendo. Pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. Olha só. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Ester. E com certeza ela deve ter apontado. É este homem perverso. Então, cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei, para a rainha. O rei saiu furioso ali do salão de banquetes, foi para o jardim. E Amã, então, viu que não tinha mais escapatório, o único jeito era implorar, clamar por sua vida à rainha, né? Então, ali, a rainha estava em um sofá e ele foi e se jogou naquele sofá pedindo misericórdia para ela, mas nesse instante o rei entrou e presenciou aquela cena, e ele disse, quando ele viu a Amã naquela posição, né, clamando ali, ele disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? E assim que o rei acabou de falar, os seus servidores, né, os guardas vieram e cobriram então a cabeça, o rosto ali de Amã, e quando isso acontecia, era certo, a morte já estava decretada, era certo a morte, né, e Amã já sabia disso, né. Estamos no final do verso, estamos no verso 9, tá? Então, aí um dos guardas falaram que perto da casa da Amã há uma forca, que havia aquela forca de 20 metros que ele havia mandado fazer para matar, para enforcar Mordecai, né? Então, o rei ordenou que enforcassem Amã naquela forca que ele havia preparado para matar Mordecai. E assim a rainha então, né, se acalmou, né? E então o que aconteceu? O rei mandou chamar Mordecai ali, né? Ele tirou o anel que ele havia dado para Amã e deu a Mordecai. E Ester também nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. E então, depois disso, Ester se jogou aos pés do rei e clamou a ele pedindo que anulasse aquele decreto, aquela ordem de Amã, aquele decreto maligno, terrível, que não deixasse, ela clamou ao rei que não deixasse aquele decreto e o plano de Amã, que não deixasse ser executado, né? Então, ela pediu a ele para assinar um decreto anulando a ordem de Amã, mas o rei falou que um decreto não pode ser anulado, né? Uma ordem, né, em nome do rei, carimbado com o anel, não pode ser anulado, né? Mas ele falou para, então, Ester e Mordecai, né, os judeus, então, escrever um outro decreto que ele, então, selaria com o seu anel, né, queridos? Então, foi isso que foi feito, né? Um outro decreto que autorizava, então, os judeus de todas as cidades para se organizar, para se defender contra qualquer ataque, né? Que eles poderiam, então, acabar com todos os inimigos, se fossem mulheres, crianças inimigas, e ficar com todos os bens do inimigo, né? Então, esse decreto ele foi lido e publicado em Susana, capital. Então, queridos, quando chegou aquele dia que estava estipulado, determinado no decreto de Amã para a morte de todos os judeus, né, no dia 13 do mês de Adar, então os inimigos chegaram, né, achando que iriam acabar, né, esperavam dominar os judeus, né, mas o que aconteceu foi o contrário. Capítulo 9, estou lendo o verso 1, tá? Mas o que aconteceu foi o contrário, os judeus derrotaram os seus inimigos. Glória a Deus, queridos, louvado seja o nosso Senhor. O inimigo fez um decreto de morte, mas Jesus fez um decreto de vida, aleluia, glória a Deus. Nós vemos dois decretos, né? O decreto do rei Xerxes, né? Ordenando que todos os judeus fossem mortos, mas o decreto de Deus confirmando a sua aliança eterna com seu povo, aleluia, né? O primeiro decreto do rei resultou em perigo, morte, né? Para Israel, né?
resultaria, né? Mas o segundo decreto do rei, então, resulta em salvação para Israel. Glória a Deus, né? Queridos, e nós, hoje em dia, nós também podemos identificar esses dois decretos, né, em nossas vidas. O decreto do inimigo e o decreto de Deus. Sempre haverá, queridos, sempre haverá decretos de morte sobre nossas vidas. Decreto de morte dos sonhos, de casamento, da alegria, da fé, da esperança, da honestidade, da justiça, não é verdade? Mas há decretos de bênção, há decretos de vida, de salvação sobre cada um de nós da parte do nosso Deus. Aleluia! Promessas infalíveis do Pai sobre as nossas vidas, promessa de amor, de uma aliança eterna e irrevogável com todos nós, com cada um de nós que se entregou a Ele um dia. Aleluia! Há decretos de mortes sobre a nossa geração, queridos. E Deus tem nos chamado não só para resistirmos ao mal, mas também a ajudar outros a fazerem o mesmo. Então não esqueça, queridos, o inimigo estará sempre tramando contra a tua vida. Se você é filho de Deus, se você ama a Deus, ele estará tramando contra a tua vida. Mas existem decretos já assinados. Jesus deu a sua vida por nós. O inimigo fez um decreto de morte, mas Jesus fez um decreto de vida com a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, que tramas do império das trevas sempre haverá contra as nossas vidas, tá? Então não estranhe, né, alguma situação que esteja acontecendo na tua vida, né? Se coloque diante de Deus, né? Busque o Senhor. Você tem autoridade em nome de Jesus Cristo. Você tem uma aliança eterna e irrevogável com o Pai pelo sangue de Jesus Cristo, né? Então lute, batalhe, faça como Esther, como Mordecai, vá à luta, porque o decreto de vida já está assinado, já está carimbado, e é o sangue de Jesus para a sua vida, para a minha vida, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus guarde e proteja. Louvemos a Deus, não esqueça de agradecer a Deus sempre pelos livramentos na tua vida, até mesmo aqueles que talvez você nem saiba que o Senhor já operou na tua casa, na tua família, que o Senhor esteja ministrando ao teu coração a verdade da palavra dEle, que é vida eterna, que é verdade para a sua vida, que é escudo e proteção, aleluia. Paizinho querido, Senhor, eu coloco, Deus, a vida de cada um diante de Ti. Senhor, eu clamo, opera, Senhor, ó Deus, na vida de cada um. Fortalece, Senhor, a cada um, Senhor. Levanta, Senhor, os Teus, Senhor, como instrumento, Senhor, ó Deus, para levar vida, para levar salvação, Senhor, para estabelecer o Teu reino nessa terra, Senhor. Deus, e que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, tremendo e maravilhoso, Senhor. Obrigada, Papai do céu, continua conosco. Amém, queridos? Um grande abraço, beijo no coração de todos que nos acompanham, todos vocês, Ministério Atalaia do Reino, minha irmã, pastora Mara, pastor Ricardo, beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.